Olá, meus amigos, estamos aqui. Eu tomei a liberdade de gravar aqui algumas dicas, né, para líderes de célula, líderes de pequenos grupos. E alguns irmãos têm me procurado, né, vez por outra, com algumas dúvidas, né, de como fazer uma boa reunião de célula, de como levar a palavra, o momento da mensagem na célula, como preparar um bom louvor para a célula. E eu peguei aqui algumas dicas do livro Treinamento de Líderes de Células, publicado pela editora do MDA, né? Um livro de autoria do pastor Eibe, pastor Ivanildo. Você pode adquirir aí nas melhores livrarias do ramo, né? Tá aí, ó. Treinamento de líderes de célula. E então as dicas, né, que eu vou estar passando aqui, todas são tiradas desse livro. E eu vou estar enfatizando os 3 momentos-chave, né, da reunião. Pode ser que, dependendo do formato, você que está me assistindo, talvez você não seja nem da Igreja da Paz e tenha um formato de pequeno grupo um pouco diferente da forma com que nós conduzimos. E aí você pode aplicar de acordo com a sua realidade. Mas eu quero focar nos 3 pontos, momentos da célula que nós entendemos ser os 3 momentos mais importantes da célula, que é o compartilhamento da palavra, o louvor e a dinâmica, né? Que basicamente acontece ali na abertura da reunião, logo no início da reunião. Então vamos começar então, seguindo esse fluxo, né, da própria reunião. Vamos começar então pela dinâmica, né? Então, o que seria uma dica de uma boa dinâmica para a célula? Eu listei aqui 5 coisas importantes para uma boa dinâmica. Procure dinâmicas envolventes, que todos participem, né? Então, você conhece o perfil do seu grupo, né? E sabe se a maioria são pessoas mais velhas, ou se são pessoas mais jovens, ou se é uma célula bem pluralizada ali, né, com jovens, crianças, adultos, casais. Então, procure uma dinâmica que seja a cara do seu grupo, né? Às vezes eu percebo que pessoas às vezes colocam brincadeiras, né, difíceis de fazer, difíceis, às vezes de uma pessoa mais velha participar, e aí você tem ali a metade da célula sentada, sem participar, e a outra metade participando. Então, esse não é o objetivo da dinâmica. O objetivo é que todos possam participar. Encontre dinâmicas que tragam uma lição de vida cristã ao final. Então, a gente sabe que, às vezes, no trabalho, né, você pode estar participando ali de uma dinâmica, na escola, na faculdade, e todo lugar onde a gente vai, em um momento ou outro, a gente pode estar participando de uma dinâmica com um objetivo de interagir, de descontrair, etc, etc. No caso da dinâmica da célula, procure uma dinâmica que tenha uma lição, né, uma moral, a sua conclusão, uma moral cristã, que traga um ensino bíblico, que traga um ensino de vida, né? E esse é o objetivo da célula, né? Terceiro ponto, se possível, tente conectar a dinâmica ao tema da palavra, de tal forma que a dinâmica se torne pedagógica à mensagem. Então, você tem lá a palavra, né, a mensagem daquele dia vai ser, vamos supor, o tema lá, o amor de Deus. Então, procure uma dinâmica que vai falar de amor, né? E aí, ao final, você pode estar unindo a lição,
a moral da dinâmica ao conteúdo da mensagem que vai ser ministrada, que vai ser compartilhada logo na sequência. Isso ajuda até mesmo o momento da mensagem. Não force as pessoas a participarem. Lembre que a célula é o momento de liberdade. Isso aqui é complicado, né? Porque às vezes tem pessoas que são mais soltas, tem pessoas que são mais tímidas, tem pessoas que são mais retraídas, que falam pouco. E a tendência, às vezes, do líder de célula, do líder do grupo, da reunião, é querer que todos participem. E nessa vontade de envolver a todos, muitas das vezes cai ali num momento de constrangimento, né? Num momento ali, às vezes, de constranger o irmão, o visitante, e esse não é o objetivo em nenhum momento da célula. Tome muito cuidado com isso. Cuidado para não expor os visitantes. Devemos cuidar para que eles fiquem à vontade na reunião. Então, se você não deve forçar a barra com um membro de célula, muito mais com o visitante. Cuidado para não expor o visitante. Lembre-se que ele acabou de chegar naquele ambiente, é um ambiente novo para ele, ele não conhece todas as pessoas que estão ali, então ele deve ficar o mais confortável e à vontade possível, né? Muito cuidado para não constranger e envergonhar o visitante. Bom, então essas são as dicas aí para a dinâmica, né? De forma bem prática, bem específica e bem resumida, né? Claro que você pode aprofundar em cada um desses tópicos que eu abordei. Próxima fase, né, das nossas reuniões, após a dinâmica, nós geralmente já iniciamos a reunião com o louvor. Então vamos falar um pouquinho aqui do louvor na célula para pequenos grupos, para pequenas reuniões. Eu não sou músico, né, não sou especialista em música, mas, como eu disse no início, são dicas tiradas do nosso livro de líderes de célula, né? Então, isso não é uma opinião minha. Isso são dicas que nós estamos tirando do livro de líderes de célula. Como devem ser as músicas, né? A música tem um papel fundamental nas nossas reuniões. Não só na reunião de célula, mas uma reunião de oração, nos nossos cultos, nos nossos ajuntamentos, na reunião evangelística numa praça. A música tem um papel fundamental, né? A música tem um papel espiritual, além de ter um papel de mexer com as nossas emoções, de acalmar a nossa alma. Ela tem um papel crucial do ponto de vista espiritual. Se nós pegarmos alguns exemplos no Velho Testamento, nós vemos que alguns líderes, reis, eles pediam, né, profetas, eles pediam para chamar os músicos, para que, né, o tangedor tocasse, para que Deus falasse, né? Ou seja, a música ela tem esse papel de abrir, de iniciar, de criar um ambiente para que a palavra de Deus seja ministrada. Então, eu não vou aqui me delongar muito, né? O nosso objetivo com essa mensagem é bem sucinto, bem resumido, mas você pode ver mais informações no livro, mas a música tem um papel fundamental. Ela não é somente um protocolo, né, para entreter as pessoas para que a mensagem venha. Não, a música ela tem um papel de literalmente gerar uma atmosfera espiritual, um ambiente espiritual para que o Espírito de Deus tenha liberdade e prepara também o nosso coração para que nós tenhamos um coração sensível para ouvir a voz de Deus. Então, como devem ser essas músicas para os pequenos grupos, para as células?
As músicas devem ser músicas animadas, ritmadas, né? Então, músicas que você possa bater palma, que você possa dançar, né? Geralmente, aquelas pessoas que às vezes têm um pouco de dificuldade de guardar a letra da música, de, né, cantar a letra da música, se na hora H faltar a letra e ele não conseguir cantar, com certeza, se for uma música ritmada, ele está participando, ele consegue bater palma, né? Ele consegue se movimentar. E esses movimentos são expressões de adoração. Né? Nós estamos ensinando aquelas pessoas a se envolverem nesse ambiente de adoração. Então, procure músicas ritmadas. Cuidado com a letra das músicas, né? Às vezes nós vemos pessoas, alguns irmãos que trazem o louvor, que são responsáveis pela tarefa do louvor, eles fazem com muita excelência e imprimem a letra das músicas, né? Eu já participei de reuniões onde você chega lá e o irmão traz para você lá 3 folhas, né, de A4 com a letra da canção, e aí você, né, é quase uma bíblia a letra da música, né? Eu não quero aqui entrar no mérito, né, o porquê que esse músico fez uma música com a letra tão grande, mas para a reunião da célula, traga músicas que a letra seja pequena, é mais fácil para a pessoa decorar, para a pessoa cantar, se ela precisar acompanhar ali a letra da música, se você imprimir e for uma letra pequena, é mais fácil da pessoa ler, da pessoa acompanhar e participar. Lembre que nós não fazemos célula para nós fazemos célula para os visitantes, para as pessoas, para ganhar as pessoas. Então o objetivo é ele, não sou eu, né? Às vezes a pessoa gosta de uma música, ouve uma música na casa dela, né? E é uma música que Deus fala com ela, que toca o coração dela, e aí só por isso ela imprime a letra da música e leva então para a reunião da célula, e é uma letra enorme, né? Então, muito cuidado com a letra da música. Procure músicas conhecidas. Conhecidas de quem? Conhecidas da sua igreja, da congregação. Porque a maioria dos membros da célula são os membros da sua igreja. Então, se for uma música que costumeiramente é cantada nos cultos de celebração no domingo, é mais fácil para que toda a célula participe, que toda a célula cante a música, não seja aquela canção que só quem está levando a música que conhece, né? Vamos procurar facilitar, né, a participação de toda a célula ou da maioria da célula. Com isso, a música conhecida é mais prático. Não coloque músicas melancólicas, como eu disse no início, né? Música de celebração, música ritmada, né? Eu estou ouvindo aqui ao fundo, por exemplo, Gabriel Guedes, né? São músicas para oração, né? Músicas de fundo, né? Vou aumentar aqui o tom para você ouvir. Então, esse é um tipo de música melancólica, né? São músicas mais lentas, são músicas mais de piano, músicas mais para você estar no momento de devocional, de oração, né? E que não é recomendado, né, esse tipo de música para a célula, né? Talvez as pessoas vão até chorar lá na célula, né? Então procure músicas de celebração, né? Vou colocar aqui uma canção de celebração que possa exemplificar, né? E facilitar o seu entendimento, né? Pô, aqui uma música do Fernandinho, né? Fernandinho, a maioria das músicas são músicas um rock, né? Um rock mais ritmado, né? Uma música que eu gosto muito de estar trabalhando com ela na minha célula, do Fernandinho, que é a música do Galileu, né? Eu estou até dando uma dica aqui de uma canção que você pode estar usando aí na sua célula.
né? Que é uma música é, que é conhecida, né? Geralmente, né, são cantores contemporâneos e bem conhecida. É uma música ritmada, alegre, para cima e com uma letra pequena, né? A letra da canção é uma letra pequena, né? Que a pessoa consegue gravar a letra rápida, né? Consegue cantar. Talvez a pessoa ouve a primeira vez, ela já consegue cantar, né? Então tem um refrão legal, um refrão forte, dá para você ministrar um pouco, né? Trabalhar em cima dessa canção. Então tá aqui, fica a dica, né? Galileu do Fernandinho. O que mais podemos falar sobre músicas? Eu vou tocar nesse ponto aqui. Eu acho que quando eu estava até preparando isso daqui, achei que seria desnecessário falar, mas eu acho importante porque ultimamente a gente tem visto tanta coisa para aí afora, né? Mas jamais traga canção que não seja canção evangélica, canção gospel, canção de adoração, de celebração a Deus, né? Acho que eu achei um exagero falar isso, mas eu creio que o Espírito de Deus está me incomodando a falar, então eu creio que é importante. Jamais traga canção para o seu grupo, para a sua reunião, que não seja canção evangélica, né? Que não seja canção de celebração a Deus, de adoração a Deus, né? Bom, próximo passo então, dinâmica, louvor. Agora vamos então para a parte, para a cereja do bolo, né? Que é o compartilhamento da palavra. Então eu vou falar aqui algumas dicas, né, sobre um bom compartilhamento da palavra, mas ao mesmo tempo eu vou ser sucinto, vou procurar ser o mais sucinto possível. Volto a dizer, são apenas algumas dicas. Você pode se aprofundar mais nisso comprando o seu livro. Primeiro, não pressione ninguém a falar, orar ou compartilhar ou se expor em público, né? Mais uma vez, volto a dizer, principalmente os visitantes, não pressione ele a participar, né? Isso constrange as pessoas, isso expõe as pessoas, e isso não é bom, né? Deixa as pessoas bem à vontade e nós vamos ver aqui algumas ferramentas que podem te ajudar a envolver a participação de todos. Não permita o desvio do foco da mensagem. Então sempre tem, né, aquela tiazinha, porque na época da minha avó e eu brincava e tal. A mensagem está falando do amor de Deus e a irmã vem falar da época da avó dela, que ela brincava, né, de corda, de pular corda na rua com os amigos, enfim. Traz lá um assunto que não tem nada a ver com a mensagem. Então, com muito amor e carinho, com muito jeitinho, né? Interrompe a irmã, retoma a mensagem, né? Você pode falar tipo, bom, irmãos, mas como o texto está dizendo, né? Você pode interromper, por exemplo, lendo o texto novamente, né? Você pode pegar lá um versículo chave do texto que está sendo abordado e ler ele de novo. Mas, irmãos, então, e aí você interrompe a pessoa e retoma a reunião para o assunto da palavra, da mensagem. Estimule o compartilhamento de lutas, desafios pessoais dos irmãos, né? Aproveite a mensagem, o assunto, para envolver as pessoas no desafio delas, no desafio diário da vida delas, de forma com que ela vá até desabafar, compartilhar um problema, compartilhar um pedido de oração. E lembre-se que esse envolvimento das pessoas é terapêutico. Às vezes a pessoa vai tocar, vai falar de um assunto ali que geralmente ela não fala nem na casa dela, nem na família dela, e ali é o momento dela colocar para fora e ela vai sendo sarada, ela vai sendo ministrada, ela vai sendo curada
quando ela consegue verbalizar a sua dificuldade, o seu problema, o seu gigante, e fazer até um pedido de oração por determinado assunto, né? Todo testemunho deve ser para edificar a todos, o contrário deve ser evitado. Então, o testemunho tem tudo a ver com aquilo que eu disse sobre fugir do assunto, né? Então, pode ser um testemunho fortíssimo na vida daquela pessoa, mas se o testemunho não é objetivo para a edificação da reunião dos irmãos e até mesmo voltado para o assunto daquela mensagem, deve ser evitado, né? Cuidado com discussões doutrinárias, né? Nesse ponto, às vezes, a gente tem algumas pessoas que gostam, né, de debater, de questionar, mas, né, sobre a salvação, uma vez salvo, salvo para sempre. Ah, mas se eu sou filho, então eu deixo de ser filho, né? Batismo deve ser por aspersão ou por imersão, né? A Santa Ceia cura ou ela não cura. Então, assuntos, às vezes, que são até irrelevantes para a própria reunião, né? Devemos evitar esse tipo de polêmicas, né? Talvez isso pode suscitar na célula um momento de debate. Tem pessoas que não conseguem conduzir debate do ponto de vista racional, do ponto de vista pacífico, e ela pode se exaltar, ela pode ficar ali irritada, chateada, então deve ser evitado. Deve ser evitado esse tipo de polêmica, né? Não deixe ninguém manipular o momento de fala sozinho. Não permita que as pessoas monopolizem a reunião. Muito cuidado com isso, né? A pessoa que gosta de falar e ela de repente ela está pregando na reunião, né? Então quem está ali dirigindo o momento de fala, compartilhando, facilitando a mensagem, deve retomar e deve desafiar outras pessoas a participarem. Faça perguntas que instiguem os membros a participarem. Como fazer boas perguntas, né? Você não deve direcionar a pergunta para uma pessoa específica. Faça perguntas para o próprio texto, né? Você está ali lendo o texto e começa a fazer perguntas para o próprio texto, para que os irmãos possam também instigar o próprio texto. Nunca pergunte diretamente a uma pessoa específica, isso pode constranger. Lembre-se da dialética grega, né? O que é a dialética grega? A dialética grega foi uma descoberta, né, dos gregos antigos, em que eles se reuniam, né, um grupo de filósofos, de pensadores, chamados de sofistas, e eles faziam perguntas. E essa troca de perguntas faziam com que eles começassem a pensar nas respostas, né? E essa troca de perguntas nascia ali um momento de discussão do ponto de vista positivo, né? E que muitos pensamentos, forma de viver da sociedade nasceram ali daqueles filósofos, né? Daqueles pensadores. Então é uma técnica, né, muito utilizada na educação, nas escolas, nas universidades, e que a gente pode estar utilizando na célula de forma mais pacífica, digamos assim, né? Porque a gente sabe que às vezes nas universidades esses debates eles ficam mais acalorados, né? Então, para o nosso contexto, é muito positivo, né, do ponto de vista de instigar o pensamento, né, na hora do ensino, e não do ponto de vista de um ficar questionando o outro simplesmente para cutucar ali e gerar aquele ambiente desconfortável, né? Não centralize a mensagem, seja um facilitador. Lembre-se que você está ali para ajudar os irmãos a se envolverem na reunião,
participarem e crescerem, né? Nosso papel é servir. O papel do líder de célula, do líder de pequeno grupo, é estar ali servindo aquele grupo e auxiliando para que todos estejam envolvidos, participando e crescendo na palavra, no conhecimento do Senhor, e que sejam tocados pelo Espírito de Deus e recebam um ensino e um momento de crescimento espiritual através da célula e do pequeno grupo. Ponha isso em prática aí na sua célula, no nome de Jesus, e tenha uma boa reunião, no nome de Jesus.